Olá a todos, saudações condominiais. Uma alegria poder estar aqui neste episódio que é o pontapé inicial de um grande projeto aqui para o Rio Grande do Sul, na área condominial. Chama o jurídico, o condomínio pode. Meu nome é Ramon e estou aqui dividindo esta bancada com 3 colegas advogadas condominialistas que embarcaram junto nessa aventura, nessa loucura, mas dizem que toda ideia genial um dia foi uma ideia louca. Então vai que dê certo, né? Na dúvida a gente chama o jurídico. Uma alegria poder contar com a audiência de vocês. Esperamos que todos vocês participem muito, interajam com a gente e tragam as suas questões condominiais, porque é assim que a gente cresce. Quero apresentar aqui o nosso time, doutora Márcia, aqui do meu lado, doutora Tatiana e a doutora Jaqueline. E como minha mãe me ensinou, primeiro as damas, né? Vou passar a palavra para a doutora Jaqueline começar as suas apresentações e depois a gente vai discorrendo aqui. Fala, doutora. Olá, pessoal. Eu sou uma das malucas que aceitou entrar nessa grande ideia do Dr. Ramon, que eu acredito que já deu certo, que o nosso estado precisa muito de pessoas com conhecimento, com pessoas com dedicação, com pessoas éticas na área condominial. Meu nome é Jaqueline, eu atuo nessa área há 7 anos, exclusivamente condominial. Estou muito feliz em participar do Chame o Jurídico. Olá, eu sou Tatiana Lima, eu atuo na região metropolitana de Porto Alegre em condomínios. Este podcast foi uma ideia do Dr. Ramon, que nós já víamos, né, pensando em trazer a nossa atuação cotidiana e rotineira e louca condominial para a comunidade do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, ele precisa expandir a ideia do condomínio e a forma que nós vemos o condomínio como um todo. E, assim como a doutora Jaqueline, eu também atuo há 7 anos, desde antes da minha formação como estagiária. O meu trabalho de conclusão de curso foi o condômino antissocial e a possibilidade de exclusão do ambiente condominial, que também é um assunto muito debatido, talvez em algum momento nós iremos falar sobre ele aqui. E acho muito importante esse debate neste momento e todos os outros que nós teremos nesta plataforma, mais uma, né, plataforma para trazer direito condominial, porque mais da metade da nossa população hoje vive em condomínios e esta é a nossa tendência. Então, nos acompanhe, esteja com a gente e, na dúvida, chama o jurídico. O condomínio pode. Olá, eu sou a Márcia, sou advogada há mais de 15 anos. Em condomínios, efetivamente, eu atuo desde o início da pandemia, que foi quando estourou no meu escritório o maior número de clientes buscando esse tipo de demanda. Sempre fui buscada para atuar dentro de condomínios, mas não com tanto afinco. Eu me sinto honrada por esse convite desses colegas, os expoentes do Rio Grande do Sul, para sermos esse grupo que está lançando essa novidade no estado. O primeiro podcast no estado do Rio Grande do Sul voltado exclusivamente para direito condominial. Então, quando vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, não pensem 2 vezes. Chame o jurídico. O condomínio pode. Vocês podem ver que todo mundo aqui dizendo a ideia foi minha, né? Não, a ideia foi de todos nós. Porque isso vocês vão poder acompanhar conosco ao longo de todos os episódios. Que quando a gente encontra, e a jornada condominial ela é muito propícia a isso, nós encontramos pessoas que pactuam do que a gente, junto conosco, do que pensam, do que acreditam, e daquilo que nós entendemos como correto a ser explicado para o síndico e para a grande massa condominial. Eu sou o Ramon, sou advogado, sou professor, sou síndico. Eu estou quase completando a maioridade na advocacia, né? Estou com 17 anos, essas 2 profissões, professor e advogado. Eu me tornei professor primeiro e advogado depois, com uma semana de diferença de um para o outro. E a questão condominial, para mim, o condomínio sempre me namorou. Essa é que é a grande verdade. Eu tinha 2 anos de atuação, eu comecei de maneira muito tímida com um condomínio,
durou 4 anos aquela relação, depois sempre aos pouquinhos, e a partir de 2018 ali a coisa veio para ficar mesmo. E aí a gente vai conhecendo pessoas, tu vai participando de comissões, de associações, né? E aí tu vai conhecendo aqui as pessoas. E esse podcast, né, de direito condominial, chama o jurídico, o Condomínio Pode, nós pensamos justamente para levar conteúdo, levar conhecimento. Vamos aqui ao longo dos episódios receber convidados, receber síndicos, receber administradoras, receber outros colegas advogados, engenheiros, contadores, todas as pessoas que contribuem para este grande mundo que é o mundo condominial. Nós temos um colega advogado lá no Distrito Federal, o Dr. Henrique Castro. A melhor definição de condomínio que eu já ouvi foi dele. Eu não li num livro, não está no código, não está no artigo. Ele diz assim: o condomínio é um organismo vivo que se movimenta. E é isso. E é por isso que a gente está aqui, para ser um canal, mais um canal, dentro de todo esse universo de plataformas, streaming e tudo mais, para vocês. Então, quero reiterar mais uma vez aqui o meu agradecimento a estas 3 colegas aqui, amigas e atuantes aí, como vocês puderam ouvir, no mundo condominial. Então, feitas as apresentações, o que nós vamos falar hoje, doutora? O episódio 0, né? O episódio 0 do condomínio, né? Vamos começar a falar um pouquinho sobre alguns causos e algumas vivências, né? Como foi que eu vim parar aqui? Eu podia ter feito outras coisas, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala algo muito interessante, né? Ele diz assim: olha, por incrível que pareça, tem coisa que eu não faço. Eu não piloto avião, não conserto relógio, não boto ovo, né? Tem uma série de coisas que eu não faço. Podia estar fazendo outras coisas, mas escolhemos estar aqui no mundo condominial. Doutora Tati, fala para nós como é que foi que tu chegou nesse mundo. E o condomínio, ele é uma cachaça, né? Que depois que a gente bebe a primeira vez, a gente não desgruda mais. Mas onde eu encontrei esta cachaça, né? Foi na faculdade já. Eu entrei no direito querendo ser promotora. Queria ser promotora. E aí eu nunca quis advogar, eu tinha medo da advocacia. Assim como eu tenho medo de ser síndico, né? Eu sempre digo, tenho medo de ser síndica, não tenho coragem para ser síndica. E aí eu fui fazendo estágios e encontrei um escritório específico em direito imobiliário e tinha condomínios. E tinha uma biblioteca muito grande de informações sobre condomínios, e ali eu encontrei, né, o nosso querido Caio Mário. E Caio Mário me encantou por condomínios. Trabalhei para o escritório 2 anos, né, do estágio ali, e eu estava no fim da faculdade. No fim da faculdade eu precisava escolher um tema. Aí eu estava entre direito penal e condomínio. Não é muito distante, né? Mas fiquei com o condomínio, que não deixa de ter o vínculo com direito penal, porque o antissocial sempre nos leva, de alguma forma, à delegacia. E aí, eu fiz o meu TCC com muito empenho ali de o uso nocivo da função social e uso nocivo da propriedade. A possibilidade de exclusão do condômino antissocial. Isso em 2016. Aí, tive aprovação na banca, eu disse, é exatamente isso que eu quero fazer. Aí, dali pra frente, só pra frente. Nem foi pra trás. Muitos condomínios, eu morava em condomínio. Meu primeiro case foi o condomínio no qual eu atuava. Que eu comecei a identificar algumas coisas na atuação do síndico, enfim. Aí atuei ali pra eles, depois me mudei, comecei a atuar como assessoria jurídica. E vieram outros condomínios e a partir disso tenho atuado todos os dias e todas as noites, às vezes, 24 horas por dia. Todos os finais de semana para condôminos, síndicos, prestadores de serviço, né, assessorando e trazendo a segurança jurídica. E acho que o nome do nosso podcast a gente pode trazer também, doutor Ramon, doutora Jaqueline, Marcinha, né? Não, eu dispenso o doutora pra Marcinha, porque eu não sei, eu chamo ela de Marcinha. Dispensar pra todos, né? E aí, onde eu tava? Foi, viu? O 404 Not Found. O nome do podcast é o Chamo Jurídico Condomínio Pode, porque
A gente fala muito de... o condomínio não tem jurídico. Não, o condomínio tem que ter jurídico. Eu acho que esse é um tema que a gente pode conversar aqui. Por que que esse nome veio, né? Eu acho que a gente pode trazer essa informação e discutir também, num contexto geral, o histórico de o condomínio dentro do o jurídico dentro do condomínio. Mas eu vou passar a palavra para Marcinha, né, querida Marcinha, para ela dar continuidade e agradeço. Então, vou falar um pouquinho sobre como os condomínios entraram na minha vida. Eu também, início da faculdade, vamos fazer concurso, vamos lutar por um concurso. E sempre batia, enquanto eu estudava, um caso. Olha, eu estive com um problema dentro do meu condomínio, sempre um condômino procurava, me ajuda, estou com um problema com isso. Vamos ajudar. Mas eu sempre negava aquela vontade de trabalhar com condomínio. Por um período, fui audiencista, fui correspondente de escritórios fora de Porto Alegre, mas sempre me procuravam para resolver algum caso de condomínio. Sempre. Não tinha um mês que não aparecia para eu prestar um parecer, dar um auxílio com algum condômino, em algum condomínio. Vamos lá, vamos seguindo, vamos negar, vamos. Fiquei muito tempo fazendo inventários, sucessões, família, me aventurei em família, mas família eu consegui negar de vez. Até que na pandemia realmente apareceram muitas demandas pra gente e eu tive que aprofundar por demais o meu conhecimento em condomínios. Porque nós temos que respeitar que condomínios não é como o Ramon falou, é um organismo vivo em movimento. E também eu respeito muito as pessoas dentro dos condomínios porque são sonhos que estão sendo conquistados ou que foram conquistados por aquelas pessoas. As pessoas quiseram estar lá, se esforçaram para estar lá, juntaram muito suas economias para adquirir as suas unidades. Então, são realizações de sonhos, são concretizações, são lares, são famílias. Então, nós temos que tratar com muito respeito os condomínios, as pessoas que estão lá dentro. Então, me aprofundei, estou me especializando cada vez mais. Busquei colegas com uma sabedoria maior que a minha, e aqui nós temos colegas excepcionais nos casos. Busquei conhecimento também fora do nosso estado, para agregar cada vez mais. E é sobre condomínios a nossa vida. E quando causa algum problema em algum condomínio, nós questionamos. Por que nunca buscou o jurídico? Por que não chamou o jurídico? Por que não geriu antes, não tratou essa gestão junto ao jurídico? As pessoas muitas vezes não têm o conhecimento de que um jurídico é necessário dentro dos condomínios. Que a gente pode solucionar problemas prévios, o prevenir, a prevenção sempre é com a gente, que não nos chamem só para apagar incêndios. Não seria isso já? É. A gente dentro do condomínio, o advogado é conhecido como extintor, né? Porque... Ou 190, né? Ou 190. Eles não têm a educação de prevenir. Aí quando estourou, eles chegam. E às vezes a gente demora para ajudar a solucionar o problema, né? Porque às vezes o problema já tem uma magnitude tão grande que não é tu chegar e falar com o advogado e o advogado resolver teu problema. Então, eu também, quando eu me formei, eu atuava em área de família. Como diz o Ramon, muitos divórcios, muita ação de alimentos. Na área trabalhista, que eu também sou especialista nessa área. Muitas reclamadas eu atendia. Depois do nascimento do meu filho, eu decidi que eu não ia mais fazer direito de família. Aí eu queria fazer condomínios. Uma amiga minha, síndica profissional, aí me passou umas demandas e eu comecei a gostar. Comecei a trabalhar para ela, aí um outro síndico profissional me contratou e assim foi indo até chegar nos meus 40 condomínios hoje. E é realmente o que a Tati falou, é uma cachaça. Eu respiro condomínios 24 horas por dia.
Vocês podem ter certeza que um dia, se eu me separar, o motivo da separação Foi um condomínio. condomínio. Foi um condomínio. Foi um condomínio, tá? Porque até meu filho já sabe coisas de condomínio. Porque eu, assim, ó, eu me dedico 24 horas do meu dia praticamente em condomínios. A terapia dele tem dia, pelo menos. Até o meu filho faz terapia. Ah, o meu também. É, E 8 o anos meu e faz também. terapia. Então, Meu assim, tem ó, 7. tá no caminho certo. Eu também era uma apaixonada por ser juíza. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser juíza, até trabalhar com uma e ver que não era aquilo que eu queria. Né? A gente idealiza, nossa. Não, gente. No momento que a gente conhece o trabalho, não é pra mim. No momento que a gente vê que aquilo não é pra gente. Não é pra mim. Eu sou muito expansiva, eu sou muito empática, eu sou do povo. Então, assim, condomínio casou comigo. Eu gosto de atender. Eu amo a parte extrajudicial do direito condominial. Eu gosto dessa parte, eu gosto de fazer assembleias. Eu gosto de tratar com o povo, de um todo. Mas a gente gosta também da parte litigiosa, né? Porque né? às vezes a gente não consegue escapar disso, né? Mas, infelizmente, a maioria dos condomínios, eles não estão preparados, e eu não falo condomínios, eu falo gestores, em ter uma assessoria. Porque, para eles, uma assessoria jurídica é uma despesa desnecessária. Então, aí tu tem uma assessoria com ele de cobrança. Eu tenho várias assessorias de cobrança. Mas aí o síndico, ele fica me fazendo perguntas de assessoria jurídica. Eu vou respondendo. Às vezes eu brinco. Você tem que ter uma assessoria jurídica. Sempre. Sabe? Então, eles acham que é um gasto desnecessário. E não é. Eu faço muita análise de contratos e de empresas grandes dentro dos condomínios. Os contratos, olha, às vezes nem no Google tem igual. Então, assim, é mais fácil a gente fazer o contrato e apresentar do que corrigir. Os contratos sem análise do jurídico, eles não são bilaterais, né? Eles vêm unilateral. Unilateral. Então, destruindo. é um problema tão sério, principalmente esses contratos que eles fazem com 5 anos, né? Que a gente sabe de que empresas que fazem isso, né? Há 5 anos, eles amarram de um jeito o condomínio que não tem. Ou tu paga aquela multa exorbitante, ou tu fica atrelado a eles. Então, assim, ó, o condomínio precisa ter uma assessoria jurídica eficiente e com pessoas que saibam direito condominial. A gente tem muito aventureiro hoje no mercado, né, gente? Eu chamo de... Outro dia estava conversando com a Tati, de advogado do Google. Acabou de um colega, fez um acordo, ele fazia a parte extrajudicial, eu tinha um processo jurídico, ele acabou fazendo a parte extrajudicial, não fazendo o correto em pesquisar para ver se não tinha processo aquela unidade. Eu precisava me manifestar no processo, fui pedir um relatório de débitos para a administradora não tem débitos. Como assim não tem débitos? Aí mandei e-mail para o síndico, para a administradora. Não, foi o advogado fulano de tal, que é parceiro da administradora, que fez isso. Eu disse, como assim? E o meu processo? Aí ele entrou em contato comigo, o colega. Entrou em contato e disse assim, eu preciso saber esses valores e juntar no processo. Aí o colega disse assim, não, doutora, a senhora pede baixa no processo, e aí se ele descumprir o acordo, eu entro com um novo processo. E eu, oi? E a despesa do condomínio novamente. Advogado indicado pela administradora para ser o advogado e o condomínio de baixa renda com problemas seríssimos financeiros. Aí eu falei, não, colega, me manda esse relatório, eu vejo e eu te faço um subs. Simples assim. Tu me paga os meus honorários e eu faço subs e tu não precisa. Tu simplesmente pede uma suspensão do processo. Se não cumprir, você pede o andamento do processo. Com um acordo, sem outro processo, sem mais despesas, sem... Aí ele me mandou o dito acordo. O acordo era o acordo que eu faço há 7 anos. A administradora passou o meu acordo para ele fazer igual.
No primeiro momento eu fiquei indignada e no segundo momento eu pensei, que bom que o meu acordo pode servir de modelo para advogado do Google. Sabe? Porque ele não se prestou nem de fazer isso. Então eu comentei com a Tati, eu tava muito indignada aquele dia. E aí a Tati disse, não, já que eu já tive colegas que copiaram minhas iniciais, enfim. Então eu falo que o condomínio precisa de jurídico competente. Não de um jurídico que vai lá nos autos que a Marcinha tem processo e copia. Vai lá no Google, como é que faz uma alteração de convenção? Então, assim, a gente tá no caminho certo. Eu acho que vai ter muita gente que vai começar a olhar a necessidade de uma assessoria jurídica com outros olhos para os condomínios. Isso que tanto a Tati, quanto a Marcinha, quanto a Jaque falaram sobre a questão do concurso, né? A faculdade de Direito, ela te convida, ela te conduz, né? Para um cargo, para um concurso, que, sem entrar na questão financeira, que isso também é muito a questão da estabilidade, os valores e tudo mais, mas é a questão da beleza do cargo que tu vai ocupar, né? Como um juiz, tu vai ser o Estado. Essa que é a verdade, né? Tu é um agente do Estado e tudo mais. E eu digo para vocês assim, como filho de funcionário público, né? Também houve aquela força, aquela vontade ali do concurso. Eu nunca simpatizei muito, falando honestamente. Eu tinha uma certeza só, que eu queria dar aula, queria ser professor. Essa certeza eu tive aos 12 anos de idade, me lembro até hoje, eu li Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, e ali eu descobri que eu queria dar aula, tá? Não sabia do quê, mas queria dar aula, né? E aí aos 24 anos eu já era formado, comecei a lecionar, e até então venho exercendo essas duas profissões. Quando vocês falam essa questão condominial, né, a área condominial, ela passou do informal para o profissional numa velocidade muito rápida. O meu pai, eu me lembro que ele foi síndico de um condomínio que nós morávamos em 1991. Era um condomínio de 4 andares e todo dia 5 ele batia de porta em porta. Tá? Era 4 apartamentos por andar, para pegar o cheque ou o dinheiro e entregar um recibo. E era um livro razão, assim, né, que ele anotava ali. E a cada 3 meses mudava o síndico. A cada 3 meses mudava. E aí ele tinha 2 obrigações só. Pagar a luz e a água, isso era uma coisa. E pelo menos uma vez por mês tinha que lavar o condomínio. Né? Então eu me lembro que no último andar, que era onde a gente morava, tinha uma torneira, que era a área comum, tinha uma mangueira, então, né, pegava o sabão em pó lá, jogava nas escadas, ligava a torneira e descia. Era só isso. Né? Hoje, se a gente for parar para pensar, é impensável tu fazer uma gestão desse formato. Não consegue. Né? Não tem como mais. Uma porque a lei, as leis que cercaram o condomínio, elas abominam qualquer tipo de administração que faça algo parecido dentro desse contexto. A primeira coisa é isso. A segunda coisa é que esse organismo vivo ele se movimentou de tal forma, porque como quem mora nele são pessoas, as necessidades mudaram. E aí hoje você tem, por exemplo, famílias multiespécie, né, onde eu tenho cachorro, gato, eu tenho todo esse contexto. Eu tenho as normas de segurança, então eu tenho que adaptar o condomínio dentro de uma situação. Então, hoje não existe mais isso. Quando a gente fala da questão da assessoria jurídica condominial, isso é uma bandeira nossa, dos advogados condominialistas, justamente porque você trabalhar a prevenção, ela vai sair muito mais barato e vai dar muito menos trabalho do que você trabalhar a ação propriamente dita, né? A Jaque falou da questão dos contratos, né? Eu leciono essa matéria há 12 anos na faculdade, Direito dos Contratos. E hoje, no mundo de mudança, velocidade, tecnologia que a gente vive, o síndico ele tem que tomar muito cuidado a forma como ele manifesta a sua vontade, porque até uma mensagem de WhatsApp dizendo lá para o prestador de serviço, olha, tu me contratou para pintar
o muro pelo lado de dentro, mas e o lado de fora? Isso não está no contrato. Mas se você colocar dizendo, eu te cobro mais tanto e tu pinto de fora, se tu der um ok, tu já tem direitos e obrigações, direitos e deveres ali naquela questão. Então, essa questão da necessidade do jurídico, ele é para isso e por isso, para que possa haver um trabalho preventivo de alguém que conhece a lei, de alguém que conhece os caminhos, juntamente com o gestor, que é o síndico, e se for junto com um conselho, melhor ainda, né, porque a gestão hoje ela tem que ser algo compartilhado, não adianta uma pessoa só sozinha achar que vai conseguir decidir tudo. E aí também tem essa questão que eu sempre digo para o síndico, na dúvida, chama a assembleia. Chama a assembleia, porque nada melhor do que você chancelar. É a tua responsabilidade que está sendo resguardada dentro desse contexto. Porque a hora que você chamar o jurídico, e a gente sofre muito isso na pele, você muitas vezes não tem mais o que ser feito. Né? Não tem mais o que a gente fazer. A Jaque falou da questão do contrato, né? Tem um condomínio que no início de abril, agora de 2024, eu fui chamado, a síndica me chamou, e ela já começou dizendo assim, eu acho que o condomínio fez um mau negócio com esse contrato. Aí eu fui olhar o contrato. Aí o contrato era um condomínio de 6 blocos para pintar o condomínio. 750 mil. Passou o prazo no contrato, ele não conseguiu pintar, mas também não tinha nenhuma cláusula dizendo o que ia acontecer se não pintasse dentro do prazo. Nós tivemos que fazer um termo aditivo. O contrato original tinha 6 páginas, o termo aditivo que eu fiz tem 13. Por quê? Porque tinha muita ponta solta dentro daquele contrato. Né? Conseguimos salvar. Fizemos 2 assembleias. Né? Dividimos, e nesse ponto é muito interessante, porque você, síndico que está nos assistindo, você é de colega advogado condominial, quando você partilha, quando você constrói um contexto com a massa condominial, não é só tu cumprir o que a convenção diz e o Código Civil, principalmente se eu estiver falando de alçada financeira, mas você inclui o condômino dentro daquela questão e ele se sente parte desse organismo vivo. E é isso que tem que acontecer. Né? Nós falávamos em outras oportunidades a questão de por que as assembleias elas são tão esvaziadas, né? Elas são tão vazias. Não, assembleias eu tenho que ter o maior número, tem que ser interessante ir para uma assembleia de condomínio. A questão é o que houve que se perdeu. Então, quando a gente faz esse trabalho da questão da assessoria jurídica, eu sempre costumo dizer para os síndicos, vocês não são obrigados a saber tudo, mas vocês são obrigados a resolver tudo. Tá? E aí você vai se fazer valer de um jurídico, você vai ter uma administradora que vai ser um braço ali da administração, tu vai ter um engenheiro, tu vai ter um contador, um auditor, alguém que vai te ajudar. E todos esses elos da corrente têm que estarem muito bem unidos e firmes para que esse organismo vivo continue respirando, pulsando e acontecendo. Porque daí não vai adiantar depois só chamar o jurídico, né, doutora Márcia? Sim, muitas vezes o jurídico é odiado até por alguns síndicos, alguns condôminos. Muitos condomínios que a gente chega, eles olham, o jurídico tá aí, olha lá o carro, o que aconteceu? Algum problema tem. Vai chamar uma assembleia, vai nos informar algum problema. O que o jurídico muitas vezes faz e por que às vezes nós somos tão odiados? Que a gente faz os condôminos, ficar com o pezinho no chão e mostrar que a verdade precisa ser dita, que alguns problemas precisam ser sanados a curto ou a longo prazo e mostrar a forma correta que eles vão ter que tomar para sanar tudo aquilo. Porque muitas vezes gestões anteriores causaram problemas gigantescos que não foram mostrados para a comunidade condominial. E quando nós chegamos, é bem isso. Nós temos que apagar o incêndio e demonstrar, através da verdade para eles, que, olha, as medidas tomadas anteriormente, muitas vezes até a assembleia, às vezes por ter sido mal conduzida, por pessoas que não tiveram conhecimento, não
buscaram um jurídico capaz e competente, levaram eles a tomar aquelas decisões de forma errada, não observando cláusulas de contrato, que poderiam ter aliviado muitas vezes esses problemas, poderiam ter solucionado anteriormente esses problemas. Não foi dado o devido respeito e atenção aos condomínios, e é isso que a gente sempre busca trabalhar. É o respeito, é a conversa dentro de um condomínio, para não ser tão odiado desde o início. Que depois que a gente consegue demonstrar, o jurídico vira amigo do condomínio e dos condôminos. A gente faz a vida deles sempre melhor, porque a gente consegue, pontualmente, analisando aquele caso, até buscando decisões anteriores, buscando até com os colegas o que eles fizeram para buscar aquela solução. Às vezes, muito a doutora Tatiana, a Tati, me ajuda. Eu mando para ela, olha só, está acontecendo muitas vezes com condôminos antissociais, problemas antissociais, eu converso com ela. Ela diz, não, Márcia, primeiro sempre busca uma conversa para tentar solucionar entre eles, antes de tomar qualquer medida mais drástica, porque muitas vezes o síndico chega já querendo expor a sua raiva pra gente, que não aguenta mais, que quer largar tudo, e a Tati sempre consegue colocar no meu consciente, não vamos pro litígio, vamos primeiro conversar, vamos mediar essas pessoas, e sempre... Até agora, consegui êxito nessas conversas. Sempre que... Acho que essa última conversa que nós tivemos sobre o antissocial, acho que a minha primeira pergunta... As pessoas, quando me procuram, eu sempre faço uma pergunta de volta. Né? Acho que a minha primeira pergunta de volta é antissocial mesmo? Né? Porque às vezes não é antissocial e a gente não consegue diferenciar por estar incerto no ambiente. Por exemplo, o antissocial, ele tem outras características. Às vezes o stalking parece o antissocial, né? Porque ele tá perseguindo o síndico tá se incomodando tanto que acabou trazendo pro lado do antissocial, pessoal. Mas não é, ele não tá incomodando a comunidade, ele tá stalkeando o síndico. E aí, em razão disso, acaba que dá o conflito. Então, eu sempre paro, reflito e vamos ver o contexto geral. Até na psicologia, né? Como que a gente analisa a situação como jurídico? Como eu analiso, por exemplo, coloca a situação... Estou vendo de cima, como se nós estivéssemos no teto da sala, analisa a situação de cima, como eu posso resolver? Como eu posso mexer o tabuleiro, né? E aí eu anotei algumas coisas aqui. A doutora Jaqueline falou sobre aventureiros no mercado dos advogados, colegas advogados. Tem bastante, e infelizmente os aventureiros, eles gostam muito do Google, né? E na dúvida procuram o Yahoo. Agora tem o GPT também, mas o GPT ajuda, só que precisa saber usar, senão ele tira juízes, né? Juízes já tiveram problemas com ele. Mas no condomínio não adianta, a gente descobre quem é aventureiro e quem não é. Porque ele é tão multidisciplinar, ele é um organismo vivo em movimento, como diz o Dr. Henrique de Castro, e o Dr. Ramon bem trouxe. Ele não só um organismo vivo em movimento, como personificado, né? Porque cada um tem a sua personalidade própria. Não adianta eu dizer que eles adoram falar assim, né, Jaque? O condomínio do lado tá com a cota mais baixa que aqui. Gente, é a história da grama do vizinho. Ela pode estar mais verde, mas tu não sabe se é artificial, né? São coisas diferentes. O condomínio, ele é único e ali dentro existem milhares de situações próprias. Então, como eu vou procurar no Google como resolver a situação do condomínio? Vai te dar uma regra geral. A gente olha a doutrina para procurar a regra geral e a teoria. Na dúvida, não procura o Google, procura a doutrina então, porque vai vir do nascimento. Toda casa, todo condomínio nasce do radier, nasce da fundação. Então, procura a doutrina, né, colega? Que está nos acompanhando. Fica a dica. Não adianta perguntar para o Google e nem para a Alexia, né? Porque a Alexia vai dizer, não entendi a sua pergunta. Exatamente. Não, e a questão é assim, da aventura e do ego, né? De não chegar, por exemplo, nós estamos aqui 4 advogados que trabalhamos individualmente nos seus escritórios. Nós não somos concorrentes, nós nos ajudamos.
A gente é colega. A gente é colega, nós É nos amigo e ajudamos. colega. Por que o ego dos advogados condominialistas, e eu acho que num contexto geral da nossa profissão, que traz pra gente a possibilidade não traz, né, a possibilidade de chegar assim, bah, eu queria atuar em condomínio, vamos trabalhar junto, ou me dá uma mentoria, ou como eu posso te ajudar, como, né? Porque se tu pode copiar minhas coisas? Exato, mas aí é que tá, né? É tão difícil isso. No mercado condominial, isso é mais latente, eu vejo. Eu ouvi uma vez, assim, dizendo, esse mercado imobiliário, ele é muito restrito. É um mercado de pessoas muito importantes e são pouquíssimos que sabem atuar nessa área. Eu pensei assim, nossa, mas deve ser muito complexo. De fato, é muito complexo, mas é muito apaixonante. Só que existem muitas pessoas capazes, ótimas, Marcinha, Ramon, Jaque, eu, que chegamos há menos tempo, mas que o mercado não se abre para isso. É isso que eu sinto. É isso que eu vejo. E as administradoras, já que pontuou que a indicação da administradora, as administradoras tinham, e aí é a mudança do mercado, né? As administradoras têm o seu jurídico próprio, e devem ter, até como prestador de serviço, mas aí costumavam fazer a indicação do seu jurídico próprio para os condomínios para os quais trabalhava. Continuam, né? E isso acabou gerando problemas no mercado, porque o conflito de interesse existente. Quando eu tenho um problema, por exemplo, com a administradora, o condomínio com a administradora, porque é um prestador de serviço, eu chamo o jurídico, chama o jurídico, seu condomínio pode, mas ele pode chamar qual jurídico, porque o da administradora vai defender o interesse de quem? Da administradora. Então, sempre que a comunidade precisa de um jurídico, esta comunidade deve escolher o seu jurídico. Agora, com a sindicatura profissional, os síndicos vêm já com o seu próprio jurídico. E eu acho isso fantástico. Mas o jurídico do síndico nem sempre é o do condomínio também. Né? O que eu vejo, não sei se os doutores concordam, nós podemos discordar aqui. Sempre. O advogado do síndico, da empresa de sindicatura, a gente pode prestar assessoria para o condomínio. Sempre. Mas se houver conflito, o síndico tem que estar ciente de que a gente poderá, em algum momento, olha, né, alguma coisa aconteceu para não ter conflito de interesse. Então, a advocacia condominial, ela vem para quê? Para demonstrar que os condomínios, como ente despersonalizado, mas organismos vivos, precisam de representação e segurança jurídica. Quando eu tenho os aventureiros indicados por outros prestadores de serviço, temos problemas de ideias e ideais, porque aí não só o conflito de interesse, como por que eu indiquei? E aí é o nosso mercado, né? Nós vamos tocar, eu acho que né, já que colocaram nós duas num podcast. Pra falar de colegas do Google indicados por a gente. O doutor Ramon chega a tá ficando vermelho ali. A gente vai ser demitida do podcast. A gente vai tocar em assuntos tão não vamos difíceis. Assustar a audiência no primeiro. Não, mas calma, é o primeiro, gente. Não, mas às vezes os síndicos, gente, eles não sabem desse tipo de manobras, porque eu já acho uma manobra isso. Eles acham que no momento que eles contratam uma administração, eles já estão contratando o jurídico. Isso é um erro muito... Entende? Muito Então, comum. assim, às vezes eu nem condeno o gestor em fazer isso, que geralmente são gestores que não têm conhecimento. Mas porque é o mercado, né? O mercado impôs isso, exatamente. Isso é a mudança. Eu tenho uma carteira de bastante síndico profissional, que eles já entendem, não, o jurídico da administradora é o jurídico da administradora. Ele não beneficia o meu condomínio. O jurídico da administradora nunca beneficia o condomínio. Sim. Cada um tem o seu interesse. Cada um tem o seu interesse. Então, assim, eu vejo que hoje os síndicos profissionais, e aqui eu estou falando de profissionais mesmo, não a pessoa que perdeu o emprego e se acha que é profissional, o aposentado, que nem antigamente eram os síndicos, né? Os profissionais mesmo, os que têm uma capacitação para isso, eles já têm esse entendimento que todo condomínio tem que ter o seu próprio jurídico.
não o jurídico da administradora. E assim, ó, e realmente os condomínios que eu atuo com síndicos profissionais é outro condomínio. Deixa eu te fazer uma pergunta. E esse síndico, por ser profissional, ele sabe que a tua atuação, te conhecendo, tá? Vou fazer a pergunta para tu responder para os nossos ouvintes. Eles sabem que a tua atuação não é dizer amém para tudo que eles querem, né? Sabem. Esse é o ponto que eu queria E chegar. eles sabem que eu brigo com eles. Eu sou a carrasca, assim, ó. Pôr o pezinho no chão. Exatamente, eles são meus clientes, mas eu não Exatamente. passo a mão na cabeça de ninguém. É exatamente isso. É contratar. Eu ia chegar nesse ponto de contratar um jurídico. Acho que a Marcinha disse capaz e competente, mas que o síndico saiba que a gente não vai dizer o que ele quer O ouvir. que ele quer ouvir. Porque a gente conversou até no último podcast que os condôminos fazem isso, né? Eu vou no Dr. Ramon, ele não me diz o que eu quero. Eu vou na Marcinha, ele não me diz o que eu Continua. quero. Eu vou na Jaque, ele não me diz o que eu quero. Eu vou na Tati, a Tati vai me dizer o que eu quero. Às vezes ela encontra a Tati, que diz o que ela quer. Mas efetivamente o certo não é. Então, talvez o aventureiro diga o que o síndico ele quer. E aí, por isso, o meu medo do aventureiro estar ganhando o mercado por dizer amém. Sabe? Então, esse é o ponto que eu queria tocar, um tanto delicado, mas para abrir os olhos do nosso mercado condominial de que, efetivamente, muitas coisas estão em evolução e é muito arriscado para o síndico um jurídico que te diz amém sempre. Exatamente. Isso que as doutoras estão falando, eu tô aqui montando, porque tudo isso a gente passa, né, de uma certa forma. Eu tenho uma síndica profissional que eu trabalho, e eu louvo muito as atitudes dela, porque ela sempre me pergunta primeiro, tá? E às vezes eu digo, não vai por aqui. Pensa melhor, vamos conversar com o conselho, né? Principalmente e particularmente porque o condomínio que a gente trabalha juntos é um condomínio que o síndico anterior foi destituído. E aí isso é uma coisa que muitas vezes você encontra e aí tu, chamando o jurídico, tu tem que botar freio no pessoal. Porque muitas vezes o pessoal quer ver sangue. E aí é um problema. Né? Aí é um grande problema, porque talvez tu vai ver coisas aonde ela não exista. Essa questão de você fazer uma migração, né, e encontrar alguém que diga aquilo que tu quer ouvir, de uma certa forma a gente sempre vai, é que nem o diagnóstico do médico. Tu vai com um problema, é alguma coisa? Não, tu vê isso, faz uma radiografia, o terceiro vai dizer que tu tá com câncer. E daqui a pouco nem fez o exame do tecido ali para ver se realmente é. E o jurídico é isso. Eu tive uma situação no ano retrasado, com uma síndica orgânica, não era uma síndica profissional. Ela era, acredito que ela esteja síndica ainda, à época ela era 12 anos síndica já. E faz um gancho isso com o que as doutoras estavam falando sobre a questão do antissocial, que muitas vezes ela não é o antissocial, mas como você está inserido dentro daquele contexto, já vê a pessoa como um antissocial. E sempre que eu dou palestras para síndicos, eu falo para síndicos, eu digo assim, ó, o condômino antissocial é o síndico que constrói ele, tá? Não é culpa do síndico existir dentro daquele condomínio uma pessoa que, pelo seu comportamento, ele se desvirtua, tá? Mas é culpa do síndico se ele não conduzir aquela situação ali de uma forma em que eu consiga provar que ele é um antissocial. Né? Porque daí eu vou ter elementos. Exatamente. Aí tu encontra lá o síndico, eu não quero mais esse condomínio antissocial aqui. Aí tu nunca notificou, tu nunca multou, tu nunca fez uma assembleia, mas tu já quer expulsar ele do condomínio. Né? Quando tu chama o jurídico, tu já quer botar ele pra fora. E aí tu tem que fazer esse trabalho de formiguinha. E eu tive uma situação com essa síndica que era um vazamento, só que tinham que quebrar a parede para, né, ou pelo menos fazer os testes ali para detectar é área comum ou vem do apartamento dela, né? E quando ela veio falar comigo, ela já disse assim, eu não quero mais falar com essa mulher, eu passo para ti, me cobra o que tu quiser me cobrar, mas assim, ó, resolve isso aí com ela. E aí tu tem que fazer todo aquele trabalho, né, de dizer, não, só um pouquinho, senta aqui. O que tu precisa dela para isso? Não, é que para fazer a medição do vazamento tem que entrar na unidade dela. Senão o cara vai ter que quebrar a parede aqui e tudo mais.
E a coisa foi conduzida, chamamos ela. Consegui, inclusive, que o valor, nunca vou me esquecer, foi R$900. O valor do hidráulico que foi lá, quem pagou foi a condômina. Não foi nem o condomínio. Né? Conseguimos conduzir a coisa ali todo de um jeito. Só que daí teve um belo dia lá que marcaram com ela e a síndica não me avisou. Marcaram para quebrar a parede, ela não tava, ela falou pro cara, quebra assim mesmo. Quando falou quebra assim mesmo, por estar mais próximo da casa dela, abriu um buraco e caiu para dentro da casa. Acharam o vazamento era de área comum, não era do condômino, aquela coisa toda. Quando aquela mulher chegou em casa de noite e viu a parede daquele jeito, porque daí, claro, o cara já tinha consertado, ele já tinha tapado, mas eu tinha que entrar do outro lado, na unidade dela, para fechar, para rebocar a parede e pintar. E aí ela veio falar comigo, e aí me xingou e tudo mais, e eu conduzi a coisa, que no final ela disse, não, tá, tudo bem, vou fazer aqui. Eu evitei uma ação judicial, e a síndica ficou brava comigo. Né? Por quê? Porque ela fez uma coisa, e eu fui obrigado a ser honesto com a condômina, dizendo, olha, tu combinou uma coisa, a mulher se atrasou, deu um problema, acontece, não é o que eu queria, não era, mas aconteceu, e tu resolveu fazer desse mesmo jeito. Aí eu falei pra ela assim, ó, desculpa, mas alguém tinha que ser o tira-mal aqui dessa história. Né? Não, mas é que tu causou um problema. Digo, não, fica tranquila, quando eu cheguei aqui, o problema já estava instaurado, porque tu não queria mais conversa com a mulher. Eu evitei uma ação pro condomínio. Olha só. Então, essa questão do você falar e o que tem que ser falado é o que eu sempre digo. E quando a situação ela é delicada, qual é a parte boa? Pelo menos, eu não sei se seria a parte boa, mas pelo menos a parte fácil do jurídico nessa história. Eu digo para todas as assembleias que eu participo, digo, gente, eu não moro aqui, eu não pretendo morar aqui. Então eu estou divorciado de qualquer emoção. Né? Eu não estou aqui, temos que seguir com o prestador ou nós não temos. Eu não estou aqui, não sou eu que vou dizer se vocês têm que ou não. O que eu estou aqui é para pontuar como é que a coisa tá e dizer, se vocês forem por aqui pode acontecer isso, se vocês forem por esse outro caminho pode acontecer tal situação. Então, esse trabalho, ele exige todo esse mapeamento e exige principalmente por parte do síndico uma certa humildade, vamos dizer assim, para apresentar uma solução para a massa condominial quando vem do jurídico. Porque olha só, né, você síndico que está nos assistindo, não fica mais fácil tu dizer para tua assembleia, para tua massa condominial, dizendo assim, olha gente, nós não vamos fazer desse jeito que nós havíamos pensado, porque o jurídico aqui me fez um parecer e eles estão apontando uma série de situações aqui que se nós fizer pode dar problema. Fica mais fácil. Então, esse mundo de mudança e velocidade, esse organismo vivo que se movimenta, ele exige, porque muitas vezes você, síndico, pode recair sobre a sua responsabilidade civil alguma coisa que não foi muito bem mapeado ali, e que pela emoção, porque você é um ser humano, muitas vezes os condôminos acham que vocês, síndicos, não são, mas são um ser humano, que são dotados de emoções. E dentro dessa questão, tu tem que saber gerir. E uma hora dessa a gente vai fazer, né, uma gravação de um capítulo aqui, onde a gente vai só falar, né, emoção versus razão. O síndico como exemplo vivo disso. Porque dentro desse contexto existe muitas tomadas de decisões ali que acaba se fazendo, que não foi a mais assertiva, mas pelo contexto foi o que o síndico fez. E fez, está feito. Aí tem que chamar o jurídico. Muitas vezes os condôminos entrando nessa, né, da emoção e razão, e o síndico ser o para-raio de todos os problemas de dentro do condomínio. Muitas vezes os condôminos não se dão conta realmente disso, de que ali nós temos um ser humano, que ele também tem os problemas pessoais dele, e o condômino acha que o próprio síndico tem que resolver o problema dele com a unidade superior ou inferior. Ele faz muito barulho, a vizinha anda com um salto alto depois de certo horário. Síndico, vai lá e resolve pra mim. A relação entre os condôminos também tem que ter uma certa harmonia. Os condôminos também têm que se dar conta de que ele pode conversar e tentar dirimir ou solucionar o problema diretamente com o condômino. O vizinho, diretamente com a unidade superior. Tá tendo um vazamento aqui da unidade superior. Eu sei que é da pia, porque é no mesmo local. Vou falar com o síndico. Primeiro conversa com o teu vizinho. Não tem problema algum. Vocês nunca se conversaram? Vai lá.
Bate na porta do condomínio, teu vizinho. Olha, eu tô notando que tá tendo um vazamento aqui. Pronto, não vai tentar buscar o síndico trazer mais um problema para ele solucionar. Só se naquele caso não tiver conseguido falar, não tem ninguém na unidade. Sempre tentar ter um diálogo entre os condôminos, nunca ir direto ao síndico. Os condôminos também têm que ter essa noção de que não é o síndico que vai apagar todos os incêndios. Às vezes são problemas de relação interpessoal entre os vizinhos. Muitas vezes os vizinhos não se cumprimentam. Aí querem levar o problema para o síndico. Isso daí é um problema entre as duas pessoas. Ele ouve o som muito alto. Eu tenho uma criança pequena. Informa que tu tem uma criança pequena. Ou então, tem um nenê que chora muito. Às vezes, pessoal, a criança recém-nasceu. Ela está se adaptando ao mundo externo. Não adianta bater na porta do síndico e pedir para ele mandar lá, ligar para a unidade, para mandar a criança parar de chorar. As pessoas têm que aceitar que viver em condomínio é saber conviver com alguns outros problemas advindos dentro das casas. Tentar solucionar, olha, mas está gravando aquilo, tô com suspeita de que está tendo uma agressão. Aí sim, nós vamos para outro ponto. Mas sempre conhecer o seu vizinho, sempre tentar solucionar entre vocês e nunca buscar sempre o síndico como um para-raio. Porque ele é um ser humano e também tem os seus problemas. E nunca dizer pro síndico também, né? Mas sou eu que pago o teu salário, né? Eles acham que o síndico é empregado, né? Eu sempre falo, o síndico é um prestador de serviço como qualquer outra pessoa que está no condomínio prestando serviço. Né? A pessoa que faz a manutenção da bomba, limpa a caixa d'água. Hoje em dia os condôminos não têm essa noção. Eu pago o teu salário. Às vezes o síndico é R$2 que a tua unidade paga para o síndico. Né? Então, assim, o ser humano não está preparado para viver na comunidade condominial. Infelizmente. Eu vivo isso há 7 anos e cada mês que passa eu me convenço mais disso. Tem gente que não nasceu para viver com isso, sabe? Não nasceu para viver em comunidade. Eles acham que eles podem... A unidade é minha unidade. Eu posso fazer o que eu quiser. Pode. Não prejudicando o outro. Né? Eu posso usar, eu posso fruir a minha unidade. Mas eu não posso prejudicar o sossego do outro. Então, essa dificuldade a gente encontra, Marcinha, em todos os condomínios. Em todos. E vou além. O problema é quando os síndicos começam a criar atritos. Eu não fico com a cara do Ramon. E aí o Ramon não pode respirar para esse síndico. Stalking inverso. Inverso. Né? E aí a gente, né, conversa, não, mas o Ramon fez horrores no condomínio. O Ramon simplesmente passou por ele. Então, aqui no Vale dos Sinos, em vários condomínios assim que eu atuo, a gente tem esse problema também. Eu converso muito com os meus síndicos e falo, gente, a gente não pode levar para o lado pessoal. Aqui dentro vocês têm que ser profissionais. Eu não gosto da Marcinha, mas eu vou ter que tolerar ela porque eu tô numa audiência com ela, ela tá advogando para a parte contrária, sabe? Então, é uma dificuldade muito grande que o povo hoje tem em se adaptar na vida condominial. E aí a gente volta para a frase do Dr. Ramon, quando ele falou, às vezes o pessoal quer ver sangue. Né? O pessoal quer ver sangue e o doutor falou num contexto de chamar o jurídico preventivo, né? Às vezes o pessoal quer ver sangue. E acho que a nossa sociedade, ela foi imposta como litígio. De nós vamos brigar, eu não gosto de ti, eu vou ficar contra ti até não poder mais. Muito, eu vou... né? Acho que a nossa faculdade, agora que a faculdade começou a inserir disciplinas de mediação, conciliação, né? Mas nós fomos
educados a ser beligerantes, usar palavras, né? Nós fomos educados para brigar, gente. Brigar, brigar e brigar. E não é isso. O jurídico veio para não brigar. Então, o jurídico que cancela a briga é que jurídico chato. Por quê? Eu já ouvi que eu sou chata em assembleia, por exemplo, porque eu não deixei eles brigar, discutir, bater boca sobre cocô de cachorro. Toda assembleia quer bater boca sobre cocô de cachorro. E o jurídico não tá na pauta, nós não vamos discutir. E a senhora saiu batendo perna, dizendo que, nossa, que jurídico insuportável. Eu disse, adorei. Eu sou conhecida no mercado, né, brinco, que eu gosto de ser a chata dos condomínios. Por quê? Se eu sou chata é porque tá sendo certo, não é que eu estou sendo chata. Uma chata do bem. É porque o ego quer ouvir o que ele gosta. O ego quer ser massageado. E o jurídico não vai massagear o ego. Ele vai dizer, olha, se tu escolher o caminho do ego, tu vai ter tal consequência. E aí a consequência machuca. E quem trouxe fui eu. E aí a chata sou eu. E a gente precisa, como a Jaque disse, a nossa sociedade precisa se desfazer desse ego, tanto a sindicatura quanto o condômino. Porque o condômino, como indivíduo dentro da sua unidade privativa, ok. Agora, ele, como ser social da porta para fora, é do contexto. E aí, ele precisa se colocar naquela comunidade, respeitando o regimento interno, convenção de condomínio, as regras de assembleia, pagar a sua cota condominial. Ah, mas eu não quero pagar a chamada extra. Tu foi na assembleia? Não foi na assembleia. Ou assim, não vou na assembleia porque lá só brigam. Se tu fosse na assembleia, talvez tu ia brigar junto. Por quê? Porque o pessoal não tá instruído para ir para assembleia, né? Não sabe o que é uma assembleia. E nós estamos falando de um histórico de condomínio que desde 1916, 1930 e aí 1964, com a lei de incorporações, veio o condomínio edilício e a gente não aprendeu ainda o que é viver em condomínio. E todas as vezes, Jaque, todas as vezes, assim como tu, diariamente eu me convenço que nós não estamos prontos para viver em condomínio. Nós precisamos todo mundo ir para uma sessão de terapia e aí depois ser colocado na sociedade de volta. Algo de errado não está certo. Por quê? Porque não funciona. A gente chama atenção, o que acontece? Volta pro comodismo, o ego. O ego, ele te deixa no topo da montanha sozinho. E o topo da montanha sozinho não é o condomínio. Porque a unidade privativa não é o topo da montanha sozinho. Porque na parede do lado, direita, esquerda, em cima e embaixo, temos vizinhos. E o síndico não atende direitos individuais. A briga entre vizinhos é direito de vizinhança. Eu tenho que fazer o raciocínio. Como a Márcia disse, se eu morasse em uma casa, eu chamaria o prefeito? Não. Não. Então eu não vou chamar o prefeito para minha briga de vizinho, né? E o jurídico tá aqui para fazer isso também. O jurídico tá aqui para atuar desta forma que nós estamos conversando aqui. Isso tudo que a gente tá pincelando aqui, a gente estuda, a gente busca, a gente conversa entre nós, a gente vai para outros estados para ver como funciona lá. A gente vai do Oiapoque ao Chuí para entender que nossa sociedade não está preparada para atuar e viver em condomínio sem uma assessoria, sem um síndico preparado, sem engenheiros preparados, sem que tenha coleguismo, sem saber, coleguismo no sentido da palavra de atuar com respeito, atuar com, já que eu preciso da tua ajuda, reconhecer que a Jaque tem mais conhecimento que eu. A partir do momento que o nosso mercado identificar efetivamente que eu não sei tudo, e graças a Deus eu não sei tudo, porque eu sou uma pessoa despida de ego, completamente. Você ia ser insuportável. Eu ia ser insuportável. Eu ia ser... Nossa Senhora. A gente vai conseguir evoluir, né? E eu vejo isso por que a nossa sociedade condominial não vai pra frente? Porque um condômino quer ser melhor que o outro, e aí o síndico chega e quer se impor como uma estrela
representante da constelação. Ai, gente, Eu sou pelo o sol. amor de E Deus. contrata um jurídico que quer competir com a constelação. E contrato jurídico, que é o planeta. É o cometa passando, né? É o cometa explodindo. Gente, não tem como dar certo um Não negócio tem desse. como dar certo. A gente precisa se despedir de egos. Eu não sou uma estrelinha cadente. Eu não faço milagres. Não trago milagres. Não trazemos milagres. Mas o que a gente faz... Porque lá, o Dr. Ramon disse no início, na abertura, que nós nos aliamos a pessoas que têm os mesmos ideais e ideias que nós. E aqui a gente compartilha exatamente das ideias e ideais de que o condomínio tem muito a evoluir. E a gente consegue tornar ele um ambiente saudável, um ambiente adequado, de convivência harmoniosa. Porque eu sempre falo pros condôminos que estão brigando, quando tu fica doente e tu liga pra tua família e ela não pode, e tu mora em um condomínio, com quem tu pode contar? Se não bater na porta da frente. Mas eu odeio a minha vizinha. O doutor falou, problema seu. Você brigou com a sua vizinha porque quis, olha, você vive a vida de frente pra ela. Vocês vão pagar, por exemplo, se um financiamento caixa, no mínimo 30 anos. São 30 anos convivendo diariamente com aquela vizinha. Por que eu vou odiar aquela vizinha? Convivência harmoniosa. E nós estamos aqui para isso, né? Para manter um ambiente salubre dentro dos condomínios. Auxiliar. O que a gente E vem saúde mental. A doutora Tatiana falou uma coisa, né? Isso aí é uma frase do professor Leandro Carnal, que a mãe dele falava, né? Tudo que começa com eu, o problema é seu. Eu não gostei do jeito que o síndico falou comigo, o problema é seu. Eu não gostei do problema é seu. Quando você me falar do nosso, aí você me chama para conversar. Essas questões que a doutora Tati trouxe sobre nós sermos, né, beligerantes, quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, que o sistema jurídico é o da common law, o que a gente escuta, pelo menos nisso os filmes ajudam a gente a ter uma noção, depois a gente vai pesquisar e ver que é mais ou menos aquilo ali. É extremamente caro, financeiramente falando, você entrar com um processo nos Estados Unidos, no sistema judiciário americano, né? Então, o que acontece? Tirando o fato de que cada estado daquela federação tem autonomia própria, inclusive judiciária, as mediações são incentivadas. Então, lá, o que o jurídico faz? Eu vou trazer um exemplo aqui e fica como uma dica de filme, tá? Eu sou professor, é livro e filme, tá? E agora eu vou falar de um filme e depois eu vou falar de um livro. Todo mundo assistiu aqui o filme do McDonald's, né? 2 irmãos, numa lanchonete, tinham uma marca, o sobrenome deles era McDonald's. Aí teve um cara com mais visão, que já tinha fracassado em outros empreendimentos, vai lá e ele deu um outro up. Aí chegou no momento que eles estavam já no litígio, os irmãos disseram assim, nós vamos te processar. E aí o ator, né, o Ray Kroc, fala pra ele, e vocês vão ganhar. Mas só o que vocês vão pagar de custas processuais quebra financeiramente vocês. Então, assim, nós temos um sistema que ele te empurra a você conciliar, né? Pra quê? Pra você não ficar anos brigando. O que acontece no Brasil agora, com o Código de Processo Civil de 2015, é que veio... Hoje o advogado, quando entra com o processo, ele tem que colocar lá nos pedidos se ele quer ou não a audiência de conciliação. Então, assim, está se tentando mudar uma cultura. Só que uma cultura, para mudar, ela precisa de uma geração, pelo menos, para isso. Então, se nós não trabalharmos essa questão da cultura como uma forma de você promover efetivamente a mediação, vai ser algo que nunca vai acontecer. E a gente precisa mostrar para o cliente, eu canso de fazer isso. Olha, se a gente for para o acordo, vai ser melhor por isso. Né? Às vezes, né, a doutora falou da questão de família, atuei muito em família também, e família é o melhor lugar, né, que deveria acontecer isso. A terapia primeiro, depois de um tempo estamos maduros para o processo e vamos embora. A questão condominial é quase a mesma coisa. Né? Só que a questão condominial, ela traz um outro agravante, que a família não traz. Tá? Porque quando tu te separa, tu te afasta. Né? No condomínio tu briga e fica. Porque tu não tem dinheiro para ir para outro lugar. porque tem um parcelamento de 30 anos. De 30 anos, aí tu vai... E aí daqui a pouco o mercado não tá bom para vender, né?
sei lá, 1%, talvez 2%, eu tenho condições de ir para um outro lugar, ou eu tenho uma outra propriedade, eu posso fazer tal coisa. Não dá. E aí eu vou trazer um livro para vocês que quem mora em condomínio tinha que ler. Não é quem é síndico, quem mora em condomínio tinha que ler, tá? Que se chama A Casa e a Rua. E eu vou fazer só um adendo de livro que os síndicos, nós todos, e os colegas e os condôminos têm que ler, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Esse livro é extremamente importante. Eu leio ele uma vez por ano. Me faz uma pessoa diferente todo ano. Então, só pra fazer um adendo. Não, o livro, quando a gente lê ele mais de uma vez, é que nem o rio. Tu nunca entra no mesmo rio 2 vezes. É um outro rio já, o livro é a mesma coisa. Heráclito. Exatamente, Heráclito. E o professor Roberto da Mata, que é o autor desse livro, ele é um antropólogo, professor da UFRJ, e ele não usa a palavra condomínio, mas nas 330 e poucas páginas, se eu não me engano, que é o que tem o livro, tudo que tá ali é para o condomínio, tá? De que forma? Quando ele fala a casa e a rua, ele não fala só dos espaços geográficos casa e rua. Ele fala sobre o modelamento de cada um de nós brasileiros, como é que a gente se porta dentro desse ambiente. Então eu paro e penso assim, no condomínio eu tenho a área privativa e eu tenho a área de uso comum. Então, a doutora Jaqueline falou, a questão eu posso usufruir da minha unidade livremente. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. É claro que eu posso fazer coisas ali dentro que eu não posso fazer na área de uso comum. Mas quando eu venho para a questão da área de uso comum, eu paro e penso assim, qual é o comportamento que eu devo ter aqui, né? Ou pelo menos como é que eu tenho que me portar perante os outros, e o síndico tem que gerenciar isso aí tudo. Sempre que eu falo para síndicos, eu sempre gosto de fazer uma pergunta, e eu coloco assim, levanta a mão aqui, quem de vocês já tomou alguma multa de trânsito? A grande maioria levanta a mão, hoje a grande maioria das pessoas dirige. Aí eu pergunto assim, quem de vocês aqui alguma vez em algum lugar teve uma plaquinha aqui dizendo assim, proibido pisar na grama, e pisou na grama? Né? Quem aqui nunca colou no colégio? Né? Não na faculdade não se cola, né? Até porque é uma coisa que eu digo para os meus alunos, é assim, é 2 faculdades que tu não pode colar. Tá? Direito porque é contra a lei, e teologia que é pecado. Tá? O resto tá liberado. Aí quando eu faço essas perguntas, eu digo para eles assim, gente, é claro que eu saberia que todo mundo ia levantar a mão, só para constatar uma coisa que a gente sabe, mas a gente não repete para nós no nosso dia a dia. O ser humano, isso tá na nossa biologia, tá no DNA, a gente vem de fábrica, assim, tá? Nós somos infratores. Nós somos infratores, tá? Tanto que o advogado, o melhor exemplo de que o ser humano é um infrator é o advogado. Sabe por quê? Porque quando o cliente nos traz o problema, a gente tem que achar a brecha na lei. Sabe, doutor, deixa eu só... Recordo de uma conversa que nós tivemos, que o doutor Rafael pontuou para nós. Nós somos tão infratores que, trazendo estudos bíblicos, o que foi a única coisa que disseram para não fazer no paraíso? Era a maçã. A maçã. Não coma a maçã. E o que foi feito? Comer a maçã. Então, doutor, era só que eu queria lembrar. Exatamente. Bem lembrado. Doutor Rafael Paiva Nunes, né? Um abraço pra ti, meu amigo, se tiver. É o cara da multipropriedade, né? Vai vir aqui um dia conversar com a gente, com certeza. Então, assim, dentro desse contexto, a gente tá sempre procurando, e a gente tem aquela máxima, o que não é proibido é permitido. E na área condominial é muito perigoso essa questão, principalmente na interpretação. Né? Eu escutei recentemente de uma administradora, né, de um dos sócios da administradora, que daí, mas a sessão permanente de assembleia, é quando exige quórum, mas na lei não diz que eu não posso usar para outra coisa. Né? Realmente, de fato, não tem. Aí eu vou judicializar e eu vou depender do juiz para ver o que ele vai me dizer. Entendimento. Se aquela assembleia que era uma assembleia para decidir sobre a questão do cachorro, se ela poderia ter sido permanente ou não. Né? Então, dentro desse contexto, a gente precisa, como as doutoras falaram, eu convivo em condomínio. Tem gente que não nasceu. Eu tenho uma pessoa na família que ele não mora em condomínio, e bom que ele tenha essa consciência, tá? Porque eu acho que ele viveria sendo multado, né? E talvez até expulso. Por quê? Porque é o tipo de pessoa que bota som alto, é o tipo de pessoa que ele tem o tom de voz alta, né? E aí quando ele grita parece que ele tá com um megafone na mão.
né? Mas isso são exceções, porque é dentro das estruturas de condomínio e tem cada vez mais. Sim. Tem-se cada vez mais. E essa questão, né, eu estava lembrando do professor Wander Andrade aqui, ele me mandou essa inicial para mim, né, incomodei tanto ele que ele mandou para mim, de um condomínio em São Paulo que houve a expulsão de um condômino, porque os outros moradores, os outros condôminos, eles tinham que sair de casa portando uma bengala, uma muleta. E não era porque tinha um problema de saúde, tá, ou de idade. Era para se defender. Olha o nível que a coisa chegou, né? Então ele até faz uma brincadeira, seria muito bom se tivesse uma camiseta que botasse assim, danger, né? Condômino antissocial, né? Perigo, se afaste. Mas é dentro dessa seara. E eu sempre costumo dizer, tudo passa pela questão do gestor. Se o síndico ele for alguém atento, alguém atuante, né? E volto a dizer, não estou dizendo que é fácil, né? Porque se fosse fácil qualquer um faria e não é assim, mas é o síndico estar cercado e buscar cada vez mais uma capacitação para si próprio. No período da pandemia, a doutora Márcia disse que começou a atuar mais fortemente nesse período. Eu escutei de muitos síndicos no período da pandemia que eles tiveram a ideia de contratar um psicólogo para vir ajudar a mediar. Por quê? Porque todo mundo ficou recluso, né? 24 horas, com pequenas exceções de vai no mercado, ou vai num hospital, uma coisa assim, né? As áreas de uso comum ali não podendo ser utilizadas, ou pelo menos não utilizadas ao mesmo tempo por todo mundo. E é isso, o ser humano é isso, né? O litígio, o descontentamento, ele é inerente à nossa natureza. Ninguém se satisfaz 100% o tempo todo com tudo que se apresenta. Eu tenho momentos, né? O Clóvis de Barros Filho fala muito isso, num vídeo muito bom dele, que ele fala do conceito de felicidade. Não tem como a gente ficar alegre com o gol do Brasil e o gol da Argentina, não, né? A gente vive numa senoide. E a questão condominial, ela nos convida muito fortemente a fazer isso. Por quê? Porque o condomínio... O que é o condomínio, né? Se nós aplicássemos uma prova aqui, o que é o condomínio? Tirando a questão do organismo vivo, ele é um espaço geográfico, limitado por um muro ou por uma cerca, né, uma grade, algo que estabeleça que ele não pertence nem ao Estado e nem à sociedade civil. Ele é daquelas pessoas que moram ali dentro. E aí é que tá. E aí, fazendo um gancho com o que eu falei sobre a questão de nós, seres humanos, virmos de fábrica, como eu disse, com essa questão da infração, dentro do condomínio, o síndico é a autoridade. O síndico é o que manda prender e manda soltar. Ele é aquela figura que ele vai cumprir e fazer cumprir convenção, regimento interno, Código Civil e das decisões de assembleia. E aí vem aquela coisa. Se muitas vezes a gente cumpre a lei, né? Eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que todos nós aqui fazemos. Eu faço a contragosto, tá? Mas eu faço. Porque a lei diz que eu tenho que fazer. Pagar imposto. Né? Por quê? Porque me é imposto isso. Eu não tenho opção de não fazê-lo, né? A gente já torce o nariz. Agora, quando eu levo isso para dentro do condomínio, a sensação que dá é que fisicamente aquela figura está mais próxima a mim e diz assim, não, eu vou lá e falar com ele, enfiar a mão na cara dele se for preciso, mas eu vou fazer ele reverter essa decisão aqui, porque ele é um igual a mim. E ele está falando da minha casa e do lugar, e eu pago para isso, então como assim? Né? Então é dentro desse celeuma todo que a gente trabalha, tenta fazer essa roda girar, porque todo condomínio tem problema. Tem um condomínio só até hoje que eu conheci, mas eu não atuo nesse condomínio, porque eu acho que não precisa de absolutamente nada, que é um condomínio que o pai do meu compadre, do meu filho caçula, ele é síndico há 26 anos no lugar. Nossa. E ele tem duas formações muito interessantes, porque ele é advogado e ele é engenheiro. E ele se aposentou, trabalhou 30 e poucos anos numa estatal como engenheiro, se aposentou e hoje ele faz aquilo ali e dá muito certo, né? E é um condomínio com 6 unidades. Não que o número de unidades não seja um problema, porque às vezes quanto menor Quanto maior menor é é mais problema. problema tem. mais problema. Mas ele consegue, eu achei interessante, eu converso de vez em quando com ele, pegando umas dicas assim de como é que ele consegue manter essa harmonia. E ele consegue. É o mesmo, o morador mais novo lá mora lá há 30 anos, né? Então se criou uma cultura, mas isso é uma exceção, não é uma regra. A regra que a gente tem é o quê? É a rotatividade, porque o organismo vivo se movimenta. Na real, o síndico, comparando as figuras, o síndico é o prefeito.
é o governador, né? É ele. Às vezes eles me ligam. Não, mas o conselho falou que eu devo fazer isso. Mas de quem é a responsabilidade? De quem que tá, o nome de quem que tá lá na ata? Quem que vai assinar? Quem que vai assinar? É você? Então não é porque o teu conselho quer que seja feita tal coisa que você tem que acatar. Não. Tudo gera consequência. Ou pro bem ou pro mal. E o síndico também tem que lembrar muito que ele tem que gerir e fazer dentro dos limites legais. Exatamente. Ele não é o dono. Não é a vontade dele que tem que ser imposta. Ele não é o rei. Ele lá só está auxiliando na gestão. E acontece, né? Ele está síndico no momento. Hoje ele tá. Daqui uma semana ele pode não estar mais. Então, assim, eu sempre falo que em tudo, né? Mas principalmente no condomínio, o óbvio tem que ser dito. Tem que estar lá escrito. Tu não é o dono do condomínio. Ramon, tu deve pagar a cota. Tatiana, tu não pode fazer barulho para incomodar outra unidade, né? Então, o óbvio tem que ser dito. Em tudo na vida, principalmente na vida condominial. E principalmente assim, ó, não de preferência, principalmente, tá? Uma redação que não permita outra interpretação que não aquela mensagem que efetivamente queira passar. Exatamente. Sabe? Pra não ter duas interpretações. Ponto, né? É que o óbvio, é óbvio pra mim, por exemplo, o princípio da legalidade. Ele é óbvio pra mim, pra nós, 4. Uhum. Mas o princípio da legalidade não é óbvio pras pessoas. Deveria ser? Deveria. Então, o óbvio, ele tem que ser dito. Tem que e ser eu disse, dito. tem que ser dito, reforçado, repisado e repetido. E reconhecido com Reconhecido. em firma no Firma cartório com com duas duas testemunhas. testemunhas. A né? gente precisa trazer o óbvio. Nós, trazendo um contexto aqui, eu quero trazer um exemplo de uma situação que eu passei recentemente. Aí foi o dia que eu fiz a reunião lá que nós conversamos, que a síndica, ela é moradora do prédio desde o início. O prédio vindo de incorporação imobiliária, ela, moradora, se candidatou na instalação e atuou desde então. O prédio está vencendo agora, julho, a garantia de 5 anos da incorporação. Ela sempre fez as manutenções diretamente com a incorporadora. Sempre. Ela nunca tinha um prestadora. Sempre foi. Sempre por quê? Porque ela tinha um contato direto com a incorporadora. Porque eles sempre fizeram essa mediação. No WhatsApp aconteceu tal coisa. Eles vinham e arrumavam, eles vinham e arrumavam. Não tinha jurídico. A orientação era sempre feita pela administradora. Ou seja, ela nunca procurou manutenções, prestadores, advogado e pessoas da confiança dela. Ficou refém. Ela estava deixando o percurso do tempo passar, 5 anos, com a orientação da própria construtora para fazer as manutenções, e toda a orientação que ela tinha vinha da administradora. A administradora é essa da instalação. E nós sabemos do mercado que a instalação ela já vem, né, com a administradora indicada pela construtora. E tudo bem, porque precisamos que o mercado se indique, porque a gente tem pessoas pares de confiança. Mas o síndico, por que eu usei esse exemplo? Porque agora uma unidade privativa, que é a qual eu represento, tá com um problema, que já foi reconsertado na unidade, e aí nós fizemos uma análise e descobrimos que tem erro de projeto. Entende? E aí o erro de projeto é um vício construtivo do início, que já poderia ter sido visto há muito tempo, se ela tivesse procurado um prestador de confiança dela e não confiado. Então, a orientação de todo o nosso contexto até o nosso podcast, é exatamente essa de síndico, condôminos, procurem profissionais de sua confiança. A base da nossa atuação jurídica, a base da advocacia é a fidúcia, porque a gente gosta de palavra difícil. A base da nossa relação cliente-advogado é a confiança. Eu tenho que confiar no que tu estás me dizendo para elaborar a tese jurídica e levar ao judiciário.
Eu tenho que entender o contexto fático, eu tenho que ter uma confiança em ti e tu tens, consequentemente, reciprocamente, ter uma confiança em mim. Então, não confie no mercado. Quando tu estás, né, síndico, não vai ser para sempre síndico. Quando tu estás síndico, a responsabilidade é inteiramente sua. E eu tentei falar para ela isso. Que eu não, ela achou que eu estava contra ela. E eles fizeram uma assembleia chamando para fazer um manual de como é que é o que vem de manutenções. Ela chamou uma assembleia agora, 5 anos depois, para criar o cronograma de manutenções. Eu disse, essa assembleia é um tiro no pé. Agora não vai mais dar. É um tiro no pé. E eu disse para ela... Só que aí, ela tinha todos os e-mails cobrando. Uhum. Eu disse, isso é o teu cronograma de manutenções, é isso? Mas se eu não tivesse aparecido, a garantia tinha ido embora, tudo tinha se perdido, e ela deu sorte de, por alguma coisa, a unidade ter procurado. Porque senão, tudo vai por água abaixo, e depois, o que acontece? Entra um outro síndico, entra um síndico profissional e disse, nossa, 5 anos e não viram que esse é um vício construtivo? Que consequências nós temos? Refazer todo o telhado. E aí faz o quê? Ah, ela não viu? A responsabilidade era de quem? A responsabilidade civil. Agora, todo o gasto do dano material que nós tivemos aqui, a gente ajuiza uma ação contra a síndica anterior. Nós quem? Nós condomínio, porque nós fomos lesados por ela não entender o princípio da legalidade. Essa questão aí e aí a gente entra nos usos e costumes, né? Quanto a gente poderia passar muito tempo aqui falando sobre isso. Ah, mas nós fazíamos desse jeito, nunca se pensou nisso. E vocês vejam, só pelos casos que está trazendo aqui, o quanto que isso é prejudicial, e com certeza cada um de vocês aí também teria a sua história, teria casos que viram e tudo mais, porque não se pensou essa prevenção e simplesmente continuou se fazendo daquela forma, né? Até que chega um ponto que diz assim, por que você está fazendo assim? Eu não sei, foi sempre assim. Né? E o sempre assim, nesse organismo vivo, causa problemas que muitas vezes eles não têm retorno. Doutoras, estamos encerrando, fechando já o nosso tempo. Vamos partir aqui para as considerações finais, tá? Vou fazer o rodízio aqui, depois no final a palavra fecha comigo. Doutora Jaqueline. Considerações finais. Fecha comigo, ele fez que nem o... Fecha comigo. Fecha comigo aqui. Lembrei do Tropa de Elite, assim, câmera, fecha aqui comigo. Governador. Quando o senhor falou, foi na hora. Eu não fecharia, eu ficaria horas aqui conversando. A gente ia ter muito assunto. Vai haver outros. O nosso WhatsApp ia estar cheio de mensagens, né? Vocês não deveriam ter falado isso. Bicho! Quero participar desse programa que eu quero um direito à resposta. Quero retratação. Eu quero agradecer aos meus colegas e amigos, né? A gente é amigos. A gente não é concorrente, graças a Deus, né? A gente se ajuda, a gente brinca, a gente tem confiança, né? No momento que a gente tem alguma dúvida, de perguntar e de saber que a resposta do colega vai ser uma resposta correta de alguma coisa que a gente não sabe, porque a gente não sabe tudo, né? E eu sou uma advogada que quando eu não sei tudo, eu prefiro perguntar pro colega e não vou pro Google, né? Porque o Google pode me dar uma resposta que não é correta, né? Então eu quero agradecer ao Ramon, a Marcinha, a Tati, agradecer a todos que estão nos ouvindo, né? Hoje é o primeiro podcast do Chame o Jurídico, do Condomínio Pod, e eu sou muito feliz em estar participando com esse quarteto que são os meus colegas. Como eu disse, eu falei coisas aqui que são pimentas, né? Uma vez eu participei do podcast do Papo, lá do Daniel Lima, e um senhor que estava participando comigo disse, eu vi o teu Instagram, e o teu Instagram é cheio de pimentas. Eu não gosto de pimenta, gente, eu não como pimenta, mas se eu falo pimenta, eu não Tu gosta de colocar. Se eu falo pimenta, é porque eu vejo que as coisas...
elas, o que o Dr. Ramon disse, é assim, sempre foi assim, vai continuar sendo. Eu não falo isso. Eu questiono demais e o questionamento, nós somos questionadores demais, né? E o questionamento tira a pessoa da zona de conforto, e acho que por isso que a minha pimenta vem, né? Porque eu fiz um questionamento que ela teve que pensar, e o nosso cérebro foi feito para economizar energia. Então, a pessoa às vezes ela não quer raciocinar e ter um esforço de responder ou sair da zona de conforto. Então, tudo que foi dito aqui é porque nós vivemos no condomínio. A gente vive tudo isso e esse foi só uma pitada, né, Marcinha? Foi uma pitada do que vem pela frente. A gente falou um pouco de tudo, né? E eu, como tenho me apresentado nas redes sociais como uma advogada técnica, assertiva e resolutiva, né? E eu digo que eu morro e não vejo tudo, não. Eu vejo tudo e não morro. Eu continuo vendo todos os dias de tudo, sem morrer. Porque o condomínio é isso, nos mostrar efetivamente o que pode acontecer na sociedade em pequenos núcleos. Na dúvida, chama o jurídico que o condomínio pode. Queria agradecer ao convite desses colegas. Eu honro muito esses colegas que eu tenho, por confiarem em mim nesse momento, por compartilharem comigo o conhecimento e oportunizarem que a gente leve esse conhecimento a todos vocês. Sempre que preciso, chama o jurídico. Se o jurídico te mostrar a verdade, e que for uma verdade difícil de ouvir, confia no jurídico, para não passar uma vergonha no futuro. Então, continuem nos seguindo. Muitas coisas boas virão, muitos ensinamentos para todos vocês, que vocês conseguirão aplicar no dia a dia dos condomínios. Muito obrigada e até o próximo. Bom, então, fazendo esse fechamento deste primeiro podcast, deixar também aqui o meu agradecimento às doutoras. É uma alegria, uma honra poder estar aqui junto com vocês, aprendo muito, né? Tô sempre falando com a Tati, direto, com a Jaque, com a Marcinha, e vamos fazer e tudo mais, porque é isso, né? O Francisco Egito, ele tem uma fala que eu gosto muito, né? Por um mundo condominial com menos concorrência e mais cooperação. Amém. Né? É isso que, eu acredito que é isso que se precisa, espaço tem para todos, né? A nossa gratidão a vocês que estiveram aqui assistindo esse episódio. Se inscrevam no canal, curtam, estejam com a gente, segue lá no Instagram, chama o jurídico, o condomínio pode. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tamo junto. Até a próxima.